Olá, eu sou Ana Paula Sampaio Caldeira, eu sou editora-chefe da revista Vara História e hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a professora Ângela de Castro Gomes, que é uma das organizadoras do dossiê do volume 34, número 66 da revista Vara História. O dossiê que se chama Imprensa e Mediadores Culturais. A Ângela organizou esse dossiê junto com Kaori Kodama, da Fiocruz, e com Maria Raquel Frois da Fonseca, também da Fiocruz. A Ângela é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e é também professora visitante da Unirio. Ângela, queria primeiro começar te agradecendo demais por estar aqui e dar essa entrevista pra gente, né? Prazer todo meu. Obrigada. Ângela, eu queria que você falasse um pouquinho, porque esse dossiê Imprensa e Mediadores Culturais, ele remete em alguma medida a um projeto anterior, que foi capitaneado por você e pela Patrícia Hansen, que é o projeto do livro Intelectuais Mediadores. Livro, inclusive, que teve a importância reconhecida, porque conquistou, inclusive, o prêmio da Biblioteca Nacional, o prêmio Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de duas coisas, na verdade. Como é que foi esse processo entre o livro e o dossiê? E também qual digamos assim, que vantagens, que interesse pode ter a categoria de mediador cultural, de intelectual mediador para os estudos da história de um modo mais geral? Eu, ultimamente, tenho me concentrado e tenho entendido que efetivamente vale a pena, não só para a história, mas como para as ciências humanas de uma forma geral, inclusive muito para a educação, fazer um investimento nessa categoria de intelectual mediador. Basicamente, esse esforço para pensar essa categoria vem do fato de uma insatisfação com a utilização da própria categoria intelectual nessa situação contemporânea, que a gente poderia mais ou menos datar de fim do século XX e agora o século XXI. Na medida que o intelectual, sendo como nós somos historiadoras, ele tem uma história que lhe dá um perfil de alguém muito erudito e encarnado em figuras típicas do século XIX, principalmente, mas não somente. A exemplo, o filósofo, o teólogo, o poeta. Então, todo um perfil de práticas culturais de quem é o intelectual é aquele que escreve o livro, e não só o livro, o grande livro. Então, ele é o grande pensador, o grande autor. Essa delimitação, vamos dizer assim, dessa figura, ela fica bastante aquém da nossa realidade de produção cultural e de possibilidades de criar bens culturais com novas tecnologias, inclusive, exatamente nessa virada de século XX para o século XXI. E o que eu acho interessante é que, embora nesse contexto não seja de forma alguma inusitado nem raro que haja um reconhecimento que a mediação cultural, ou seja, de que é preciso fazer com que ideias circulem e circulem cada vez mais e cada vez mais rapidamente, que isso seja alguma coisa praticamente reconhecida sem nenhuma dúvida, isso não se desdobra no fato de se reconhecer que um conjunto de pessoas envolvidas nessas práticas podem e devem ser reconhecidas como intelectuais. Intelectuais que têm um perfil diferente, sobretudo diferente daquele paradigma consagrado no século XIX. E aí, o que eu acho bom para demarcar isso bem em primeiro lugar, ter clareza de que em muitas profissões existe mediação cultural.
e que a gente não está falando propriamente disso, que a gente está falando de determinado tipo de mediadores que podem ser chamados de intelectuais mediadores, porque eles desenvolvem práticas culturais que autorizam essa designação. Aí, algo também que eu gosto sempre de demarcar, para que a gente entenda o que significa um intelectual mediador. Esses intelectuais, ao estarem envolvidos em práticas culturais de mediação, eles estão produzindo bens culturais, produtos culturais, eles mesmos novos produtos culturais com outras características. Ou seja, pensar que o intelectual mediador está envolvido nas atividades de mediação, vale dizer de circulação, mas igualmente de criação, só que de criação de determinados tipos de bens culturais, que têm características específicas, muitas vezes associadas até às novas tecnologias que eles usam, né? E ainda um segundo ponto fundamental, que esses intelectuais mediadores não devem e não podem ser considerados numa escala hierárquica, ou seja, menores ou maiores que outros intelectuais que não se envolvem nessas práticas culturais. Então, o que a gente está trabalhando com uma diversidade de intelectuais e que nessa diversidade não comporta um tipo de hierarquia. O que comporta é exatamente a gente compreender as especificidades e a importância desse tipo agora de prática cultural que envolve mediação, mas também envolve uma determinada forma e modalidade de produto cultural. E, como você estava perguntando, o que isso vai conduzindo a gente a trabalhar com a imprensa? Primeiro, a existência de um grande projeto coordenado por Isabel Lustosa e Tânia De Luca, um grande projeto que está trabalhando com a imprensa nos séculos XIX e XX. E esse grupo que já vinha trabalhando com mediadores, mas evidentemente com novas pessoas, com novos interesses, ao se engajar nesse projeto, ele está fazendo um recorte, ele está dando um foco para se trabalhar com a questão dos intelectuais mediadores, que é amplíssima, na verdade. O foco qual é? A imprensa. A imprensa é, sem dúvida nenhuma, a grande mídia do século XIX e praticamente a grande mídia até os finais do século XX, porque começa, claro, a aparecer as mídias sonoras e visuais, o rádio, o cinema, embora possam ser datados de antes, mas entrando com força na sociedade nesse momento. Então a gente faz um recorte. Nós vamos trabalhar com as práticas culturais de mediação que envolvem o impresso, essa mídia, né? E mais, que envolvem um determinado tipo de impresso, que é aquele dirigido ao grande público, o que é absolutamente convergente com o interesse da mediação cultural. E permite a gente, dentro dessa ideia de pensarmos o intelectual com novas figuras, permite a gente pensar no sentido de atuar como pesquisador, levantando as possibilidades de verificar a atuação de editores, de colunistas, de jornais e de revistas, né? Quer dizer,
a imprensa, ela sempre tem seções, colunas, então determinadas colunas, e da gente pensar figuras, por exemplo, como críticos de teatro, críticos de literatura, entendendo que pela imprensa a gente tem o acesso a práticas culturais de mediação fundamental e a nomes dessas práticas, os críticos, os editores, os colunistas, e muitas vezes também a grande imprensa tem tradutores que traduzem, por exemplo, literatura, e essa literatura vai aparecer no jornal, ou seja, a imprensa escrita, ela dá acesso a um público amplo, a um conjunto muito variado de perfis de intelectuais mediadores, que não por acaso, ao se envolverem com determinados tipos de revistas ou de jornal, estão também se envolvendo com determinados projetos que vão além, inclusive, do fato de se dirigirem a um grande público. Projetos que têm a ver com o próprio impresso, o próprio jornal. Que jornal é aquele? O que aquela editoria de jornal pretende ao lançar aquele periódico para um grande público. Então, a gente achou que era uma excelente oportunidade de fazer um recorte, de trazer essas novas figuras, mas também de trazer figuras já identificadas como intelectuais, grandes autores que escrevem livros, mas também vão usar o espaço das revistas e dos jornais, por exemplo, para travar debates. E aí, nesse caso, estão numa prática cultural claramente de mediação, porque esses debates estão ao acesso de leitores da academia e não da academia. Esses debates passam a ser conhecidos por uma gama de leitores muito ampla, que é a gama de leitores dos jornais da grande imprensa. Então, nós achamos que era uma oportunidade, né, de um lado aprofundar e de outro de fazer um recorte e ganhar com esse recorte no sentido de poder identificar mais figuras, enfim. E acho que foi acertado. Então, deixa eu até aproveitar para fazer uma segunda pergunta, aproveitando sua presença aqui. Então, esse dossiê ele converge um pouco para a conjugação de uma abordagem de uma história dos intelectuais com uma história da imprensa. Certo. E você falou agora de uma certa multiplicidade de intelectuais mediadores, né? Então, o leitor que vai se deparar com esse dossiê, aonde ele vai ver essa multiplicidade? O que ele vai encontrar exatamente nos artigos, que inclusive o dossiê traz um artigo seu, né? Mas o que ele vai encontrar nesse universo de artigos que estão publicados no dossiê? O dossiê, inclusive, de alguma maneira, ele aponta uma linha de investimento que o grupo quer ter, que é exatamente apostar numa figura de intelectual mediador cujo projeto cultural, mas também projeto político, porque trata-se de ter um entendimento sobre qual é o papel da mediação cultural na sociedade, que é a figura que a gente pode identificar como vulgarizador ou divulgador do conhecimento. E aí, do conhecimento científico, entendendo-se o conhecimento científico na área das ciências naturais, mas também na área das ciências sociais, do conhecimento artístico e do conhecimento entendido como debate na área literária. Claro que a literatura estaria nas artes, mas a questão da literatura especificamente, do lugar da literatura, até porque ela aparece de uma forma bastante privilegiada na imprensa. Então, a gente está muito interessado nessas práticas culturais de mediação
que apontam para a questão da divulgação do conhecimento. E aí, claro que o jornal e a revista são fundamentais como mídia, como vetores culturais. Até porque, muitas vezes, eles mostram para a gente como é que eles vão se associando com o rádio, por exemplo, porque há colunas de jornal que também são irradiadas. Então, a gente começa a perceber que essas práticas culturais e que esses mediadores transitam entre mídias diferenciadas. E de outro, também interessante a gente perceber como esses intelectuais que eu estou apontando aqui como grandes autores, e eles vão aparecer no dossiê, por exemplo, nas figuras de Sérgio Buarque de Holanda e de Gilberto Freire, como esses grandes autores também usam a imprensa, a grande imprensa, porque eu não estou falando aqui de revistas literárias e culturais dirigidas a públicos específicos. Eu estou falando numa grande imprensa que atinge um público heterogêneo e por isso, claro, muito numeroso, né? De como esses intelectuais estão igualmente sendo mediadores culturais quando colocam suas ideias e quando debatem suas ideias na imprensa. Porque também esse é um ponto que eu acho importante remarcar, Ana Paula. É a gente pensar que os intelectuais, eles estão mediadores culturais. Eles estão no sentido que eles estão desenvolvendo práticas de mediação. Muitos desses intelectuais são duplos. Eles são tanto intelectuais, vamos dizer, à moda antiga, se a gente quiser, mas eles são igualmente esses intelectuais que estão abraçando, porque estão entendendo que, vamos dizer, não dá mais num mundo que as tecnologias avançam, que a circulação de ideias se impõe, até mesmo para disputa de posições na academia, né? É preciso que você ganhe públicos, e não só entre pares. E muitos também fazem isso porque entendem exatamente que esse é um espaço de divulgação do conhecimento. Vale dizer, é um espaço para se ensinar. E você ensina também no debate. Aliás, a gente aprende muito no debate, né? Eu queria falar mais uma coisa ainda sobre esse dossiê. Eu entendo que é uma contribuição interessante, porque, embora eu tenha dito que essas práticas culturais de mediação forçam a gente, sobretudo a partir de fins do século XX, a pensar nessa multiplicidade de possibilidades da gente ter um intelectual mediador, isso não significa que não tenham existido intelectuais que desenvolveram práticas culturais de mediação muito antes. Então, é muito interessante e valioso nesse dossiê entender a atuação, por exemplo, de um intelectual francês, que é o Figuier, um homem importante na divulgação do conhecimento das ciências naturais, que passa a ser publicado no Brasil. Ele é traduzido, ele é publicado no Brasil e ele é conhecido no Brasil. E ele é um exemplo assim fantástico para a gente ver essa dimensão dupla do intelectual mediador, porque ele é tão identificado com aqueles conhecimentos que ele está divulgando, que ele é reconhecido praticamente por boa parte do público como aquele que produziu os próprios conhecimentos, não só que está divulgando o conhecimento, ele mesmo produziu aquele conhecimento. Ou seja,
tem essa coisa do duplo e tem em determinados momentos, sobretudo do ponto de vista do público leitor, uma espécie de interpenetração, né? Quase que de indistinção, de uma mistura entre essa figura que a gente pode considerar o intelectual no sentido do cientista propriamente dito e do intelectual que é o divulgador do conhecimento científico. Mas, mais uma vez, não hierarquizando. E o dossiê mostra isso muito bem. E mostra, inclusive, como no século XIX já existia essa preocupação, a ponto de haver periódicos especializados em fazer esse tipo de divulgação, ou seja, de ter essas práticas culturais de mediação. O importante aí, a meu ver, é a gente aprender a chamar esses homens de intelectuais. Não ficar, na verdade, menosprezando, minimizando essas atividades. Então, eu acho que o dossiê abre, né, para o público possibilidades outras de pensar. E eu espero, como a gente escreveu, que o dossiê seja convincente nisso. Né? A gente espera, eu, Kaori e Raquel. Ângela, muito obrigada. É sempre um prazer ter você aqui com a gente na Vara História. E queria aproveitar também e dizer para o público que o número 66 já está no ar. Então, que vocês podem acessar, conhecer o dossiê organizado pela Ângela, pela Kaori e pela Raquel, e também os outros artigos e resenhas publicados nesse número. E convido também o público a conhecer o canal Vara História no YouTube e seguir o nosso Facebook e o Twitter. Até a próxima!